Mas todo ser humano, para ele sobreviver, ele tem que ter alguma ambição. O dia que o cara não tem mais isso, ele não levanta mais da cama, ele morre no dia seguinte. Quando a gente encerrou a nossa participação ali, todos os varejistas estavam conosco ainda na carteira, na operação. Nunca toma uma decisão na hora ali. Então, quando você dá celeridade, dá transparência, objetividade, vai acabando criando confiança ali. Colaboradores foram, a gente sempre olhava para não deixar com que nenhum colaborador ficasse, né, sem receber, fornecedores. Se tem uma coisa que te define na sua carreira, é a qualidade das suas decisões. E eu não estou falando de dados, eu estou falando de governança, eu estou falando de critério, eu estou falando sobre o que você faz quando as coisas apertam, quando você tem a necessidade de tomar uma decisão rápida. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. E para isso eu recebo o Esteban, CEO da Arquivalue. Já passou muito por isso? Bastante. Nos últimos anos, principalmente, né? Isso. Não, vai ser muito bom a conversa aqui. É muito sobre, vamos falar sobre decidir, checklist, do que é preciso ser feito, do que precisa ser olhado e colocar o que a gente aprendeu na prática para trazer para vocês um pouquinho de aprendizado e o que vocês podem colocar já em prática. Já. Estevão, brigadão por ter vindo. Matheus, obrigado. Eu Bom que agradeço pelo demais. convite. Para mim é uma honra estar aqui falando com você. Tu tem 41 anos de história, muita coisa para contar. E aí eu quero trazer 3 linhas aqui para você. Pontos que você passou. A época do Amex no Bradesco, da Credis e agora da Arquivalue. Dessas 3, um tequinho de cada um, né? O que elas mais te, cada um deles, assim, o que cada um mais te moldou, o que mais te ensinou? Bom, primeiro eu acho que a experiência do processo da Amex, né? Eu sempre fui do Bradesco, fiquei 26 anos no Bradesco. Tive uma trajetória longa lá, uma história bem bacana. E talvez o projeto que mais se destacou nessa passagem na carreira foi exatamente o desenvolver o valuation, né? Participar do desenvolvimento do valuation para aquisição da Amex no Brasil. Ali foram mais de um ano de trabalho, né? Que foi capitaneado pelo atual presidente do Bradesco, Marcelo Noronha, na época. E eu tive a oportunidade de participar desse processo. E a partir daí, desenvolver um modelo, né, de avaliação, né, do quanto que valia aquela operação e no final foi bem sucedido. O banco adquiriu a operação, né? É uma baita de uma operação. E eu tinha Foi já muito bom. participado de outras avaliações, de outros negócios que o banco tinha participado, né, de menor relevância, mas também interessantes. E para mim a oportunidade que eu tive de colocar em prática, né, o que eu tinha aprendido ao longo da carreira e também da minha formação. O que que tem lá que, assim, só de quem participou, teve lá mesmo, ao vivo, né? Porque a gente aprende valuation na faculdade, aprende muita Uhum. coisa lá. Mas o que que teve nesse evento, assim, que, pô, só quem teve lá que pode contar? O grande desafio ali foi o seguinte: a gente não tinha contato com ninguém daqui do Brasil, né? Porque era uma operação. Estava trabalhando com alto sigilo, nem em casa eu podia dizer qual era a operação que a gente estava analisando, né? E a gente sempre se comunicava com o time lá de Nova York, o time que estava justamente fazendo a negociação. E aí o que acontecia? Então a informação saía daqui do Brasil, mandavam, né, para eles lá e eles devolviam para a gente para fazer as análises aqui. E as informações chegavam muito consolidadas, né? Então Uhum. não era uma empresa só, eram 15 empresas que estavam embaixo do grupo. E aí Hum. você entender exatamente o que que era, né? O que que era adquirência, o que que era emissor, o que era tinha uma rede de agências de viagens lá dentro, então tinha uma série de coisas ali, e era complexo você fazer a separação daquilo e aplicar isso nos modelos, né? E do lado de cá, projetar o seguinte, como seria esse negócio aqui no Brasil, né? Com a potência, a capilaridade que o Bradesco tinha de distribuição. Sim. Então foi um desafio, né? Porque pela limitação de informações, né? E no final, quando a gente passou pela primeira parte, você tinha uma primeira etapa, que chama de non-bind, você faz uma oferta, aí depois parte para um processo de negociação,
E aí o Marcelo até foi para lá, junto com o pessoal do banco de investimento, né? Uhum. E aí eu ficava aqui justamente calibrando os números de acordo com o que se negociava do lado de lá. Então foi uma experiência bacana no sentido da relevância que era aquilo para o Sei. banco, para, né, como carreira para mim foi uma experiência muito bacana, É, tá. imagino com não só pelo negócio como um todo, mas tem culturas diferentes, né. Sim, sim. E o legal foi que na parte na reta final, quando eles vieram aqui para o Brasil, viram qual era a potência que tinha no banco em termos de distribuição. Eu acho que esse foi o que determinou muito também o êxito da operação na época, né. Hoje eu posso contar, tem mais de 20 anos que isso aconteceu, Sim. então não tem detalhes que a gente mas foi assim, para mim como carreira foi uma experiência interessante. Show. E depois disso eu participei de outras operações, porque mas assim, lógico que eram focadas que eu sempre me especializei na parte de meio de pagamentos, né. Uhum. Então o banco ele olhava alguma operação inteira de um banco e tudo, mas a gente focava somente na vertical Sim. de cartão, né, foi a vertical de É, meio de quando pagamento. tem uma coisa, até para quem não sabe, né, quando você está comprando uma operação em outro banco, né, são várias partes, né, você não compra o banco, né, você compra várias partezinhas do Sim. banco, né, e Tem todo mundo tem tem que avaliar. várias áreas entram, né, cada um olha, né, consórcio, imobiliário, e aí dependendo do banco, e aí tem as verticais. Isso. Cada time especializado olha uma vertical. Depois consolida-se isso e Faz sentido. chega-se numa oferta do faz tempo que a gente não vê, né, aquisições, recentes. Eu acho que o mercado se consolidou bastante. Hum, Nesse sentido, por exemplo, eu não acompanhei mais, mas assim, no financeiro, não, tem sim. Tem sim. Tem ah, muitas empresas grandes comprando sim, empresas, né, principalmente na questão de tecnologia, mas banco realmente é uma coisa que é. diminuiu bastante. Pelo menos não tinha esse Mas vulto, tamanho não, todo de que bancos, teve. de certa forma, desse porte, É, agora quando você tem é mais questão de um banco comprando uma startup, né. sim, sim. Aí tem. A metodologia é sempre a mesma, né, usa-se o Sim. conceito depende de cada um, mas, via de regra, eles usam o conceito do fluxo de caixa descontado, projeta-se isso, no mercado de 5, 10 anos adiante e vê quanto que aquilo vale, né, você E consegue. da Crédito, o que mais te moldou? Na Credis foi uma experiência interessante, porque, não foi simplesmente modelar, né. Eu fiz o business plan na época, Sim. né, eu fui convidado, eu nem tinha pretensão de trabalhar nela, eu fiz muito mais por um pedido, né. Mas aí o legal foi: bom, agora, ok, transforma isso de um modelo financeiro numa operação. E aí é um mundo completamente diferente, né. Você começar uma empresa do zero, você participar eu tive a felicidade de participar da montagem Hum. e também tive, né, não foi tão feliz a participar da desmontagem, né. É, faz parte. Acho que essa foi a experiência, porque ali também não é somente, matemática ali, você também tem a questão emocional, né. Sim. Então Ah, a você tem gente vai falar pessoas ali disso. envolvidas, participando ali e tal. Sim. Então, desde o momento em que a gente identificou que a empresa tinha um problema, que precisava, né, de se vender a operação, de se desmontar a operação, e aí tem todo um processo de negociação complexo que você participa, com N partes interessadas, que é tenso, porque você está envolvido, você está dentro, né? Sim. E depois de vendida a operação, a desmontagem, né? É bem Eu imagino que é muito desgastante demais. mentalmente, principalmente. Uma experiência que eu não quero ter novamente, É. não. Não, é porque eu sinceramente penso assim: "Poxa, cara, é o meu bebê que eu ajudei a criar", Sim, né. E depois, cara, e ele deu vários frutos, que são as pessoas lá. Eu não, acho que esse é o cresceu demais, ela é uma operação que, quando você olha no aspecto de tecnologia, de estrutura, de governança, ela funcionou bem. O grande problema ali foi um conjunto de fatores que aconteceram ao mesmo tempo, né.
Sim, teve lá um aumento de custo do dinheiro, e ainda está até hoje, né, gigante. elevado, uma empresa que tinha alta necessidade de captação capital de terceiro, um, um rebote vindo da pandemia com uma onda de inadimplência que também Pegou, pegou, pesado. né, juntou fatores ali, é o que a gente fala, o avião não cai por um motivo só, ele cai por uma conjunção de fatores ali, Sim, né? sempre. E foi o que aconteceu ali. E da Arc Valley? A Arquivelho foi um negócio interessante, porque a gente, depois que encerrou a operação na Credis, a gente viu o seguinte, bom, temos um ativo aqui de tecnologia constituído, uma plataforma que foi por 12 anos desenvolvida ali, né? Uhum. Foi voltada para o varejo, que estava lá. A gente entendeu que tinha uma oportunidade de, pô, a gente não quer mais entrar em risco de crédito, a gente não quer formar mais ativo de crédito, mas a gente pode aproveitar essa plataforma para oferecer isso para o mercado. A gente viu que tem uma onda interessante acontecendo no mercado de varejos que estão interessados em montar suas próprias estruturas de meio de pagamentos, né? Sim. A volta do cartão private label aí com força, tem muita empresa grande olhando para isso, né? Falou, bom, Uhum. temos ali uma plataforma, temos gente especializada nisso, que a gente pode apoiar o varejo nesse processo. Perfeito. Aí montamos isso, né? Estruturamos isso e fomos para o mercado. Mesma coisa, pode dizer que a mesma coisa, o sentimento de montar a Credis e a Arc Valley é a mesma coisa ou não? Agora tem um pouco mais de experiência ali, né? A Sim. montagem ela foi diferente. A gente aproveitou muita coisa que a gente tinha adquirido, né? Tem muito conhecimento embarcado ali. Uhum. Então, na época da Credis, não, muita coisa a gente acabou aprendendo ao longo do processo ali de Apanhando. desenvolvimento, apanhando, É, né? apanhando. E outra, agora, na verdade, a gente dá foco em tecnologia. Sim. Então, durante 12 anos, a gente viveu muito o dia a dia, a experiência do que o varejo vive, né? Uhum. Sabe, a gente aprendeu a falar a língua do varejo, ali, no sentido de onde que está a dor dele, né? Como é que ele pensa. Então, a gente moldou muito essa solução para se encaixar exatamente essa situação. Óbvio que o mercado hoje não é simples, é super competitivo, né? Sim. Não é fácil você reiniciar um negócio, né? Uhum. Mas ali a gente brinca que a gente é uma startup de 14 anos, né? É, Então, tem que que ter alguma tem experiência. várias pessoas que conviveram com a gente com a Porque primeira fase. já fazia uma boa parte Sim, disso, né? sim, Ela, que eu entendo que vocês fizeram, olha, cara, eu entregava tudo isso aqui, vocês só tiraram a partezinha de crédito e o é resto eu isso. continuo entregando, né? Então traz essa experiência E de até o 14 conhecimento anos. nessa parte de crédito, modelagem e tudo mais, a gente tem o time lá que pode apoiar, né? Sim. Então, É acho que só que não toma mais o risco, mas exato, é. ajuda os outros a É isso aí. fazerem, né? É Exatamente. só isso. Ó, aqui você falou ali da montagem e da desmontagem da Credis, né? Com a venda, por causa da venda da carteira dela. Qual foi o momento que vocês perceberam que a melhor decisão não era mais confortável? E Bom, como você é está que dizendo que o momento que a gente viu que não dava para seguir adiante, é é isso? isso aí? Bom, a gente em final de 22, a empresa ela tinha crescido muito, né? Ela estava com uma carteira gigante ali. A estratégia da companhia foi sempre crescer através de captação de mercado, capital de terceiro, né? Não é, vamos dizer, o que o figurino manda, porque ele fala que você deve equilibrar sempre capital próprio e capital de terceiro, mas foi uma estratégia tomada pela companhia. E aí a gente percebeu o seguinte, olha, com essa estrutura de capital a gente não consegue mais seguir, né? Então, a empresa já vinha procurando olhar para investidores, para fazer um M&A ali, já Uhum, tinha-se uma decisão de se partir para esse caminho. sim. Só que a gente pegou também uma onda muito ruim ali, né, nesse período de final de 22, começo de 23. Até muita empresa estava ali retraída por conta da própria reflexo da pandemia, né? Perfeito. Então o M&A não aconteceu. E ao longo de 23, a Aliás, gente, só relembrando, né? Não aconteceu, não só por causa disso, né? Porque teve Americanas ferrando o no mercado início de inteiro, né? 23, exatamente. Então, Foi a Americanas foi a primeira grande que ferrou
tudo, né? É, Qualquer um que estava disposto a um e o M&A, problema até que a gente vivenciou na época, o nosso problema foi problema de caixa, sim, problema de capital, né? Tanto é que a empresa, na época, ao longo de todo o processo, passou por várias auditorias e nunca se constatou nada de errado lá sim, dentro, né? O que aconteceu é que a empresa ficou sem capital mesmo, sem é. caixa. E aí é o duro é misturar, né? Você com questões que de repente eu não acompanhei nenhum outro caso, mas é complicado. Esse tem um fator também, você colocar, ser colocado no mesmo balaio É, ali. exato, porque são coisas completamente Sim. diferentes, né? Americanas do resto do mercado é completamente diferente. É que na hora todo mundo fica com medo. É. Bom, o que que eu aprendi ao longo desse processo? Primeiro, eu acho que é o seguinte, que uma coisa que eu acho que profissionalmente a gente tem que sempre seguir, total transparência. Acho que você ter transparência, você ter objetividade, dizer, olha, o problema é esse, aconteceu assim, essas são as ações, essas são iniciativas. Todas as partes, todos os stakeholders foram atendidos ao longo de todo o processo. E não foram poucos, né? Tinha investidor, tinha Banco Central, tinha a parte dos fundos, e a gente dava total transparência do que estava acontecendo, tá? E eu acho que isso acaba construindo também confiança, né, ao longo do Sim. processo. A transparência dada, pode dizer que foi o principal ponto de não destruir valor e das pessoas? Sim, com certeza. Porque o que acontece? O que você falou, diante de uma situação dessa, surge um monte de dúvida, né, do que levou a companhia a chegar naquela situação. Sim, Então, quando você dá celeridade, dá transparência, né, objetividade, você vai acabando criando confiança ali, né? sim. Outra, havia um grande interesse, principalmente dos acionistas, de evitar o menor impacto possível. Então, os colaboradores foram, a gente sempre olhava para não deixar com que nenhum colaborador ficasse, né, sem receber, fornecedores. Tinha toda uma preocupação ali no sentido de os próprios varejistas que tinham parceria conosco ali. Tanto é que quando a gente encerrou a nossa participação ali, né, vendeu a carteira e tudo mais, todos os varejistas estavam conosco ainda na carteira, na operação. Então, Sim. e hoje a gente não transita mais nesse mercado. Esses varejistas que estavam conosco naquela época não são os que a gente olha hoje. Sim. Porque hoje a gente está olhando As varejistas. necessidades são diferentes, né? Os varejistas que estavam lá, eles procuravam uma empresa que desse um funding daquilo e tal. A gente, na verdade, é tecnologia agora. Uhum. Então a gente está olhando para varejista que quer ter a operação dele, está querendo contratar uma plataforma para gerir a operação dele. Então são outros tipos, é outro tipo de varejo, né? Ó, ô Estevam, e hoje, né? Hoje, quando a pergunta que eu quero trazer é que assim, o que você faz hoje quando entra uma operação, né, quando vocês estão lá, entrou uma operação nova na Arquivello e vocês estão trabalhando, quem é o Estevam? Não o cargo, mas a função dele. Na verdade, ali, assim, é uma empresa pequena, né? Então, todo mundo faz tudo ali. A gente tem, lógico, as definições, É. mas eu, por exemplo, hoje, diferente do que eu participava na época, eu sempre fui um cara de finanças, sempre fui um cara de operações, sempre na retaguarda. Então, aparecia pouco lá na ponta. Aqui não, aqui eu começo a participar com o time de comercial desde o primeiro contato. Então, eu participo, eu falo um pouco da história da empresa, da onde vem, falo um pouco do que é a plataforma ali e passo a bola para o pessoal, né? Mas eu acabo estando presente ali. Para mim é uma experiência bacana, porque você acaba olhando agora Um todo, todo de perto, né? de De perto, pertinho. né? Então você acaba. Eu sempre tive uma postura profissional de sempre respeitar a especialidade do profissional que está comigo ali. Eu não Uhum. vou nunca querer saber conhecer mais do que o cara de crédito, conhecer mais do que o cara comercial ou o cara de Sim. tecnologia, né? Eu acabo tendo minha especialidade em finanças já é outra coisa. Eu já acabo esse é o que eu me especializei. Mas eu gosto de estar ali, né? Aí, bom, eu acho isso, Aprendendo e vivenciando. eu falo para todo mundo. Cara, isso é a parte gostosa da empresa pequena. Que você Exato. faz tudo, você aprende tudo, É isso aí. né? Cara, eu acho muito legal as pessoas que trabalham nas empresas grandes, nas gigantes,
Mas eu falo, cara, na pequena você vai aprender a vender, você vai aprender o marketing, você vai aprender sobre produto, sobre serviço, É isso aí. sobre como funciona o cafezinho, mano. Isso é muito legal. É diferente, né? Eu É, tive a oportunidade de trabalhar numa empresa muito grande e começar numa empresa pequena. sim, E é isso, a empresa pequena é aquilo, né? Por exemplo, houve a moça do café não veio trabalhar lá, precisa ter um café. Vamos lá fazer o café, vamos não fazer o tem esse café, é isso problema, não, aí. não tem essa vaidade, não. Não, isso é muito legal. Olhando para os clientes, né? Ou vai, não vou nem falar só dos clientes hoje, seus, mas do mercado como um todo. O que que você tem olhado, enxergado nas empresas que mais tem destruído valor e pior? É sempre, o pessoal sempre toma essa decisão com confiança. Quando assim o pessoal decide, demora para decidir, Ah, ou decide rápido demais, sem dados, sem informação, ou olha para a métrica errada. eu acho o seguinte, o que acontece? O que você vê muito, o poder concentrado numa pessoa só, né, via de regra. Você pode ter N especialistas ali, mas é sempre a palavra final de alguém que fala aquilo. Sim. E nem sempre esse alguém, ele trabalha com uma decisão colegiada. Qual que seria o melhor caminho? Ele ouvir as diversas opiniões e aí a partir daí ele tomar uma decisão baseada naquele consenso ali. Acho que Uhum. o melhor caminho é este, porque quando você toma uma decisão somente da tua cabeça, você corre um grande risco de estar errado, né? E não ter Perfeito. olhado algum detalhe ali, por exemplo. Então, o que eu vejo hoje no mercado é muito isso, está muito concentrado em alguém e que ele acaba sendo, ele é o decisor, mas ele acaba não ouvindo exatamente as diversas E, pessoas que estão participando, né, do e o pior processo. de tudo é que normalmente põe a culpa, ou o erro é dele, mas É, ele põe a culpa no outro, né? Que ele não também. ouviu. Agora, como fazer isso existe e eu não vejo, sinceramente, isso acabar no longo prazo. Mas para como contornar isso? Né? Como a gente pode pensar em contornar? Pô, tá bom, eu sou especialista, eu conheço, eu estou falando que tem que seguir A, mas o cara que manda está falando que tem que fazer B. Como contornar isso e mostrar que tem que ser o A? Aí tem várias, depende muito do perfil de quem está do outro lado, né? Porque às vezes a pessoa não quer ouvir, né, o que você tem para falar. Então, às vezes ele já está convencido que ele quer ir por aquele caminho, Acabou. né? E aí tem a questão da responsabilidade, às vezes. Porque que acontece? Quando dá problema, não é só ele que responde, é todo mundo que estava ali. Principalmente se você tem posição de direção, você acaba também sendo responsabilizado por aquilo. Uhum. Então, muitas vezes, o que a pessoa tem que fazer ali é, olha, mostrar exatamente, olha, estou vendo aqui pelas informações que eu tenho que esse caminho não é o mais adequado, né? Tá bom, fui voto vencido dentro do colegiado, pelo menos deixa documentado que tua opinião foi diferente. Sim. Porque na questão do apurar, quando for apurar-se uma responsabilidade, você vai dizer, olha, pelo menos aqui eu me posicionei. Não foi a minha opinião que acabou sendo escolhida, mas eu acabei me posicionando. No limite, quando a coisa é muito gritante, assim, que vai gerar um problema muito grave, o caminho seria ter, de fato, até entregar a posição e procurar outra É, coisa, porque. e isso é uma coisa que vale. Pô, se você não está contente com o lugar que você está trabalhando, procura outro lugar, porque ninguém está te Pois é, segurando ali, exato. né? E quando você entra essas situações, né, eu já vi várias formas de pessoas agirem. Ah, tá bom, sou voto vencido, beleza, faço, como é que fala, a minha documento aqui que eu fui diferente, tal, voto vencido, tá bom, segue o jogo. Eu já vi gente que, tá bom, larga e deixa estourar. Então, Eu já conheço gente que não fica acompanhando para levantar a mão, gente, ó, tá indo para o caminho errado, não é aquele caminho que você estava prevendo, e tem aquele outro ainda que monitora só para falar, ah, tá vendo? Eu falei que deu errado. é, o que eu acho bem, o caminho é esse, de fato. Você tem que cumprir teu papel. Qual é o teu papel ali? Se você tem uma função, né, foi designado para fazer uma função, ainda que você se fale, olha, não ficar, bem que eu te É, disse, não, ó, continua avisando que isso aqui vai dar problema, isso aqui não tá bom, não tá correto, tal. Então, aí ele está fazendo o papel dele, não pode ser pego por omissão. Então, sim, porque o pior coisa é a pessoa se omitir.
E se a pessoa fala assim, não, eu não vou falar nada, não é minha responsabilidade, eu não tenho a ver com isso, ele está se omitindo. Ele não está Sim. sendo pago a ser omisso, ele está sendo pago para fazer o papel dele. E tem uma coisa que eu lembrei agora que eu acho muito legal. Cara, acompanha, né? Se mostrar que você tá errado, que você estava certo, mostre antes que deu problema sério. Uhum. Mas também é uma ótima oportunidade de ver que também existiu uma outra opinião e que ela deu certo, né? Sim, Além da sim. sua, né? Também Ninguém é dono vale, da né? verdade, né? Exato. Muitas vezes também é isso. Quando você vê alguma coisa, você fala, cara, será que de fato eu que tô errado? Será que eu sou o único que estou vendo o problema? Ninguém é dono da verdade. Mas já Sim, aconteceu já, você achar que aquilo não deve ser feito e no final comprovar-se que não, você estava errado. Isso é natural acontecer. Por isso que é importante o graças a Deus. colegiado, é importante ouvir, né? Sempre ouvir o outro lado. Ainda que você tenha a tua opinião, ouvir o que o outro tem a dizer, né? E é legal que você tem uma visão holística ali, você tem, né? Então, quando você coloca numa mesa, por exemplo, um determinado produto, uma determinada decisão estratégica, quando você coloca lá um advogado vendo aqueles riscos, né, jurídicos que tem naquilo, o cara de finanças mostrando os riscos financeiros, o cara de risco lá mostrando exatamente, né, onde que estão as possíveis falhas, os cenários, ó, se acontecer isso aqui com o cenário macroeconômico, no que reflete? É legal ouvir isso. Tá Uhum. certo que um pouco de arrojo, o cara, o negócio necessita disso, né? Tem muita gente ali que arrisca e dá certo. Tem muita gente que arrisca e dá errado, Sim. né? É, e faz parte Exato. também. É que a gente acaba vendo no final da história somente caso de sucesso, né? O É. cara que deu certo, que ficou bilionário lá, que fez um negócio totalmente arriscado. Mas e quantos dali que Não, não chegaram lá? mas aí é que tá. Essa mesma pessoa, ele errou muito antes. Também. Muitas vezes antes. Ué, é só ver. Pega o Jeff Bezos. Pois é. Ele mesmo fala, eu não sei, mas ele errou várias vezes antes de dar certo. É isso aí. Então, Então, na minha trajetória profissional foi legal. Eu tive a oportunidade de conhecer vários executivos ou empreendedores, principalmente empreendedores, né? Varejistas de lá que começaram lá de uma lojinha que virou uma rede, que virou uma potência e tal, não sei o quê. Eu tive a oportunidade de conhecer algumas dessas pessoas. E sempre tinha aquela história, você via sempre o final da história, a empresa dele grande, né, valendo milhões ou bilhões e tal. E aí você fala, bom, esse cara, né, como que foi a trajetória dele? Mas quando você começa a conversar com ele, ele fala, olha, eu quebrei 3, 4 vezes antes de chegar aqui. é, Eu passei por uma situação assim, assado, né? É que a gente só vê a história bonita acontecendo, né? sim. Mas você não vê exatamente os tropeços que o cara tomou no meio do caminho. Eu tava. Faz uns 2, 3 finais de semana, eu tava ouvindo o Flávio Augusto falar. Da, e aí ele tava falando assim, cara, 80% dos milionários, eles é que viraram, eles não são herdeiros. É só 20% que é herdeiro. E todos eles vão adorar conversar com você sobre o que ele fez, porque ele tem muito orgulho, porque ele errou pra caramba, É ele isso aí. errou, quebrou, subiu de novo, não sei o que. Eu falei, cara, esses 80% pode parar na rua, viu um milionário, quer tirar uma dúvida, conversar. Cara, conversa, ele vai adorar conversar com você, porque todos eles vão falar que caíram, que deram certo, caíram de novo, deu certo, e eles é que construíram. E todo mundo adora falar É isso aí. aquilo que ele fez, aquilo que ele criou. Que é a história de vida dele, né? É o que ele deixa, né? Exato. Esse é o que de fato fica, né? É. E aí trazendo para o mundo como, cara, se esses caras quebraram, qual que é teu medo de errar? Então, Você só não pode deixar a coisa degringolar, mas, pô, é. arruma e faz E, logo. e o mais importante, né? Sempre manter exatamente a tua credibilidade ali. Eu acho que essa é uma coisa que ninguém te Ah, tira. sim, Na minha carreira, o que mais eu me preocupei é exatamente isso. Porque a gente vive da nossa credibilidade, sim. né? A gente constrói isso. Você falou dos 41 anos. Eu comecei a trabalhar com 14 anos e a minha carreira toda foi trilhada exatamente em construir credibilidade, né? Uhum.
Então, a coisa que mais me preocupou no momento que a gente estava vivenciando a crise ali é, bom, como é que eu vou trabalhar no dia seguinte se eu não, de fato, não, se eu perder exatamente esse ativo que é, né, A o que foi confiança que todo construído. mundo tem em você, né? Eu, Exatamente. eu, eu concordo, assim, a nossa credibilidade conta muito e a gente não pode se trair. Puta, você Exato. acredita numa coisa, cara, vai nela, né? Cara, isso aqui eu não faço. Cara, não faz, senão depois você não É vai isso aí. dormir. Eu acho que uma vez um amigo me falou que todo ser humano tem princípios, todo mundo, Isso. né? É que alguns têm uns princípios com uma régua mais alta, outros têm mais Mais régua mais baixo. baixa, mas todo mundo tem. Sim, Então nunca viole os seus princípios, nunca ultrapasse aquilo. é. Acho que esse é o ponto, né? Eu vejo muita coisa assim na imprensa, na mídia. Eu acho que eu perdeu-se um pouco disso, né? Da pessoa ter a preocupação com a imagem dela, com a credibilidade dela. Às vezes tem cara que apronta um monte de coisa, faz um monte de coisa errada, né? E pra ela Prejudica tá tudo muita bem. gente ali, no dia seguinte tá aí de novo, tal, tá, e vida que segue, É, né? mas Eu ele não quebrou o particularmente, princípio dele, ex- porque se ele quebrar, ele não dorme mais. então, tem que ver, né, o que que tá batendo na consciência dele, né? Exato. Ó, falando em consciência, as coisas, qual que é o seu modelo mental, se podemos dizer assim, para que você toma para que você tem para tomar decisões? Eu nunca tomo uma decisão na hora ali, no calor da emoção. Eu sempre quero eu aprendi isso também. Na verdade, me espelhei muito em outros executivos que passaram pela minha carreira e foi aprendizado. Um deles, quando ele estava tomando uma decisão grande ali, ele falou o seguinte: olha, ouviu toda a argumentação daquilo que estava sendo colocado para ele, e ele pensou e falou assim: bom, vamos agora conversar com o travesseiro e amanhã eu dou uma resposta. Né? Então, no dia seguinte, veio a decisão que ele tomou. E, então, isso é legal porque você acaba não ser pego pela emoção, né? Tomando Uhum. uma decisão ali sem olhar por todas as possibilidades ali, né? Não ficar preso só no PowerPoint, né? Exatamente. Ah, porque eu falo, cara, o PowerPoint aceita É tudo. maravilhoso, É né? maravilhoso, mas e aí o que tá lá por detrás, cara, eu não discuto a importância de você fazer uma boa apresentação, tá lá, né? Mas para tomar decisão, você precisa. Eu E ouvir concordo muito opiniões contigo. também é legal. Sim, Então, o que que você acha disso, né? Qual que é a sua opinião? E deixar a pessoa colocar a opinião dela, né? é. Isso é importante também, porque aí você vai juntando essas peças e a partir daí você toma a tua decisão, a tua opinião, né? O que você tem para Bom, fazer. na nossa carreira, a gente sempre está tomando decisões, né? Aliás, na nossa vida, a gente está sempre tomando decisões. Tem algum detalhe que você lembra que você fala, cara, eu vou mudar essa forma de fazer e para tomar decisões melhores? Bom, deixa eu pensar aqui. Na verdade, é muito na linha da vivência mesmo, né? Do Uhum, que eu já tomei muitas decisões erradas, sim. né? É, todo mundo, Em que aí, normal. às vezes, você olha para trás e fala, cara, por que que eu fiz isso? Né? E eu acho que o mais legal não é você acertar ou errar, é você refletir onde você acertou, onde você errou, para não errar de novo. Sim, Acho que é vivenciar com aquele aprendizado, né? Como que eu posso melhorar meu processo aqui para com que eu não erre novamente naquele ponto. Por exemplo, muitas vezes eu já tive um gênio muito mais forte ali de querer impor aquilo minha uhum, opinião ali, né? De querer debater e discutir e tal. E aprendi ao longo do tempo que você não pode se omitir, mas você tem momentos certos para se posicionar. E ou formas, que muitas vezes você está colocando a tua opinião sobre um determinado tema e você não está sabendo se expressar ou demonstrar exatamente aquilo que você está vendo, perfeito. né? Uhum, Então, o que você precisa talvez é reformatar
aquele teu posicionamento, ou até voltar para a prancheta de desenho ali e rever realmente que se aquilo que você está falando de fato é aquilo. Mas assim, eu acho que o melhor caminho que tem é exatamente isso, é sempre ouvir a opinião de outras pessoas. Quem tá olhando de E fora. sem paixão. Acho que esse é o ponto. Você tem que tirar a emoção, porque muitas vezes ela atrapalha, tanto para o bem Uhum. quanto para o mal, Sim. né? Então é olhar a coisa com racionalidade ali, com profundidade. Ah, não estou seguro ainda, volta para trás, levanta mais informações e Pergunta de pergunta novo. novamente. Ah, não, essa opinião aqui estou com dúvida. Pergunta para uma outra pessoa, né? Tenho duas opiniões aqui a respeito de determinado assunto. Estou ainda em dúvida, né? Houve um terceiro. Aí você pegou uma coisa boa, importante, né? É, pergunta para pessoas e de preferência aquelas que não vão concordar contigo, né? Exato, exatamente. Porque não adianta você ficar procurando a resposta que vai te Não, consolar. não. Aí, não, pelo contrário. É, O ideal é que tenham pessoas que testem aquilo que você está falando. sim, É importante aquilo. Porque muitas vezes é isso. Talvez você está vendo um negócio que é maravilhoso aqui, mas você não está vendo todo o ambiente ali que está em torno, né? tá E apaixonado muitas ali vezes pelo acontece negócio. alguém que está ali fora de toda aquela emoção, daquele movimento, faz uma pergunta, ele faz um comentário que ele fala, cara, eu não tinha pensado nisso, né? Sim. Ó, então, vamos olhar exatamente por esse prisma, né? Outra coisa, num dado momento, muitas vezes você acaba tendo que partir pelo seguinte, cara, tem risco, tá? Qual é o apetite ao risco? Tá todo mundo consciente que tá, Que é esse o vamos risco. seguir nesse caminho aqui? Existe, tá tudo para não parecer exatamente aquela, ah, não, mas eu falei para você. Não, pera aí, amigo. Estamos decidindo em conjunto? Tá decidindo, todo mundo tá junto, né? Ou tá, porque não adianta você querer alguém que venha dizer, eu te disse, eu te falei, já foi, já. No passado Sim, você não muda, já aconteceu, né? exato. Então, mas é importante, por isso que eu acho que o processo de decisão em colegiado, ele dá muito mais segurança para todo mundo, porque É. você consegue ouvir as diversas opiniões que Mas- estão E também tem uma coisa, né? Não tomar uma decisão também é uma decisão, também. né? E também não adianta ficar enrolando muito tempo para você tomar a decisão, para você É, decidir o que você vai fazer. Tem que saber com quem perguntar, quem falar, né? Não eu tive adianta. um chefe que ele falava que ele tinha na mesa dele duas pilhas de, Hum. ma- de questões. Uma eu resolvo quando eu tiver tempo, e outro tempo resolve. Quando você não tem ainda a decisão, você joga na pilha do tempo resolve, porque Sim, infelizmente ali você não vai, talvez não seja aquele momento para você tomar uma iniciativa, né? assim, toda iniciativa tem um risco, ponto, isso é Sim. fato. Aí você vai decidir o que que você quer. E essa da pilha o tempo resolve é fantástico. Pois é, porque às vezes tem que tomar cuidado para não deixar o olho ficar maior, né? Se é um Sim, problema, não é também qualquer coisa que você coloca lá, mas de tem algum coisa que problema o ele vai tempo ficar crescendo resolve. ali, né? Não, Isso. se é problema você tem que resolver. Mas, Sim, por sim. exemplo, de repente alguma iniciativa, alguma ação, olha, um produto, eu quero, cara, ainda não estamos preparados. Espera um pouquinho, deixa o tempo resolver. Vamos maturar um pouquinho mais. Isso. Espera o timing. Quando a gente estava falando agora há pouco de risco, né? E risco é algo inerente a qualquer negócio, aliás, em qualquer vida, né? E tem época que, cara, a coisa dentro da empresa tá ótimo, tá tudo muito bem, É, indicadores fantásticos, sim. né? Parece que aquele risco que você estava correndo foi embora. Onde que você tem que tomar cuidado nessas horas? Rapaz, eu vou falar para você. Principalmente a parte de crédito, você conhece bem, você viveu isso, sabe disso. Uhum. A analogia que eu faço, você já viu quando agora nessa época do ano, quando o pessoal tá nadando nesses riachinhos, né, em cachoeira e tal, de repente tem uma chuva lá no topo da montanha, vem uma cabeça d'água e leva todo mundo aqui embaixo. Às vezes nem choveu aqui embaixo e tem gente sendo Levado. arrastado ali, né? Inadimplência é um pouco disso. Às vezes você tem indicadores que você consegue ver que tem ali A né, coisa naturalmente tá subindo um pouco a crescendo, água e tal, mantendo. mas via de regra, quando tem uma pancada, vem uma pancada e aí você já está com a carteira constituída. Sim. Você movimentar tudo coisa, créditos já concedidos é muito complexo aqui. Então,
faz parte do negócio, Uhum. principalmente aqui no Brasil, né? Faz parte do negócio. Existe uma Faz. oscilação. A gente quando fala em macroeconomia, você sabe exatamente isso, né? Há quanto tempo que a gente está vivendo um momento em que tem aí um problema de retração, tem uma série de Sim, fatores, mas não é explícito aquilo, né? Você vê, você fica confuso às vezes quando você assiste a TV. Você está vendo a inadimplência subindo e os caras falando que está em pleno emprego. não, essa As lógica não variáveis faz. elas não conversam, né? Então, mas Ah, assim, e o valor do o valor pago em seguro-desemprego também sobe. exato. Tem alguma coisa estranha. Então, né, o número, pô, peraí, as variáveis elas não estão Sim. se conversando, né? Mas assim, então assim, faz parte do negócio esse tipo de coisa. Uhum. Muitas vezes você consegue, você olha, por exemplo, que de repente não pode estar o Brasil é um país continental. Você pode estar numa determinada região vivendo um momento por conta Sim, de, por exemplo, de uma regionalidade ali e de uma outra totalmente passando por sim. uma Ah, situação de estresse venda, gigante. por exemplo. Ah, pô, você vai em junho no Nordeste, cara, o comércio É isso aí. tá comendo solto. No sul do país, É estancadinho, isso aí. tranquilo. Então, na verdade, ali você tem que de fato olhar a coisa com lupa, né, a todo momento e perceber exatamente o que vem acontecendo ali, né? Sim. Quando a gente estava falando aqui, uma coisa que eu gosto muito de falar, de colocar isso aí, a gente sempre tem que olhar para indicadores que não estão na nossa base de dados, né? Poxa, olha, cara, o que que o pessoal tá falando em Davos que tem a ver comigo? Cara, tá bom, o Davos, o pessoal tá falando de, cara, suas maiores cabeças pensantes e importantes do mundo estão decidindo, falando de economia do futuro. Cara, mas isso é muito próximo do que a gente está, hoje principalmente é muito próximo, né? Eles estão falando lá, vou pegar exemplo esse ano, pô, eles estão falando que a IA vai pegar o lugar de quem está começando no trabalho, né, do analista júnior. Cara, como é que você vai se virar com isso? Porque se eles estão falando hoje lá, não é para daqui a 5 anos, não, né? É para logo, né? Então, pô, então a IA já está tão andando nesse ponto que já vai pegar o trabalho do analista júnior. Então você tem dois problemas. O primeiro é eu não posso deixar de ter um analista júnior, porque senão eu vou deixar de ter o meu analista pleno, sênior, porque não Sim. vai ter ninguém colocando. Como é que eu vou resolver isso? E a segunda é, minha empresa está preparada para ter essa inteligência artificial? Eu acho que a Né? IA é um assunto que eu venho explorando bastante, tá? Estou acompanhando muito as tendências e é meio que acontece nas ondas ali, né? Se você for olhar para trás, há 20 anos atrás, teve um cara que apareceu lá falando em reengenharia de processos, você se lembra dessa história, né? E aí Lembro. que você tinha que destruir tudo que você tinha, começar do zero e tal. O outro já defendia a melhoria contínua, que é a história do Kaizen, e outra. Tem ondas, cara. Eu acho que a Sim, onda no momento é a inteligência artificial. Eu acho que é um instrumento que vai, de fato, mudar muito o nosso dia a o nosso dia. dia a dia. Eu, por exemplo, sou um cara que estou aprendendo todo dia, fuçando ali e tal, né? Que eu falo que eu uso a IA para, de fato, pesquisar rapidamente alguma coisa, mas você já percebe que tem muitas vezes a informação que vem ali não é bem aquilo. Você Sim, tem tem que que sempre prestar atenção. certificar. Então, ela sozinha, cara, ela não vai fazer nada. Não. Uma outra coisa que eu vejo, assim, ela talvez ela ajude muito a você criar processos decisórios, médios ali, mas no final você sempre vai precisar de um ser humano para poder resolver coisas E complexas, verdade. né? Então, a outra coisa é o seguinte, muita gente falou já, várias ondas dessas, que isso vai acabar com o emprego do contador, do engenheiro, né, do arquiteto, história do CAD, você lembra? Tudo isso É. foram evoluções tecnológicas e os caras estão aí. Na verdade, o que você muda é a forma de trabalhar, né? Uhum. Você acaba mudando o jeito como que você aplica aquilo. Mas no final do dia, é o seguinte, quem paga as contas, quem vira a economia, são as pessoas. Se as Sim. pessoas não tiverem emprego, quem é que vai consumir? Se você parar o ciclo da máquina toda, quem é que vai ter renda para poder
pagar pelo produto. Perfeito. Então a coisa ela se acomoda, eu acho que no tempo, né. Ah, ela tem que se acomodar, com cer e tem outra, nem toda empresa está preparada para inteligência artificial. E um detalhe, a gente está até conversando no início, né, tem que fazer conta. Muitas vezes ainda quando você pega lá um prompt lá, desenvolve um processo de inteligência artificial e tal, para substituir um processo, por exemplo, de atendimento. Quanto custou para aquilo funcionar? Uhum. Então, muitas vezes, a conta não fecha, é mais barato você ainda manter alguém fazendo aquilo, Sim, né. Então, eu acho que esse modelo, essa transição ele vai acontecer, mas eu acho que é uma questão gradativa e a sociedade ela vai se acomodando. vai, Ela vai e as pessoas vão se readequando ali dentro. da mesma forma como ela corta emprego, ela também cria um monte de outros empregos, né. Eu estava conversando há um tempo atrás com um rapaz que ele está criando com uma inteligência artificial uma secretária para consultórios. Cara, ele falou: "Cara, como é que você começou nisso? Da onde veio isso?" "Ah, eu estava olhando na internet, veio lá um anúncio, aprenda inteligência artificial sem saber programar." Ele nunca tinha programado na vida. "Ah, isso é para mim." Cara, mudou a vida dele. Mudou completamente. Ele foi lá, aprendeu uma outra coisa, está criando lá as secretárias para consultórios e mudou. Não vou nem falar que mudou a vida dele financeiramente, mas mudou completamente o que ele fazia. Uhum. Era outra profissão. Então vai se criando outras coisas, Sim, né? o cara vai se readequando, né. Você só não pode ficar parado Não, esperando não, que alguém vai te pegar na mão, ai, vem comigo. não, você Aí, tem que estar acompanhando acompanhar exatamente essa evolução, né. Eu brinco o exato. seguinte, quando eu comecei a trabalhar, e eu falo o seguinte, explico um pouco por que que a gente vive nesse estresse hoje em dia, né. Por que que a gente vive, né, então você vê a grande maioria da sociedade está fazendo terapia, tratando de ansiedade e tal, né, Uhum. numa velocidade, por que disso, né? Por que isso não existia lá no passado ou se existia a gente não sabia o que era? Mas cara, quando eu comecei a trabalhar funcionava assim, você pegava lá, eu ia mandar uma correspondência para você, chamava memorando. Eu rascunhava o memorando, Nossa, mano, isso é velho. olha só, as Explica moças que pra estão galera o aqui. que que é Era um memorando. memorando, é um e-mail que é um WhatsApp hoje, tá, mas assim, você escrevia um memorando, então você rascunhava o texto, e era legal porque você tinha que saber a ortografia, né, você não tinha corretor ortográfico ali, você tinha que Sim, saber escrever. Rascunhava o texto ali, passava para a datilógrafa, ela datilografava o memorando, você dobrava aquilo ou colocava no envelope e mandei para o Matheus lá uma correspondência para ele. Levava uns 2, 3 dias ali, o Matheus recebia aquilo, olhava, falou: "Pô, deixa eu responder o Estevam", fazia o mesmo processo. Uma resposta levava entre uma ida e uma volta, levava uma semana. Então sim. você tinha uma semana de tempo ali. Aí beleza, saiu demo vamos para o e-mail, né, o e-mail já deu uma Ganhou. agilizada, mas mesmo Sim, assim, ainda tinha um dia, vai. você senta ali no e-mail, cai na caixa, você vai lá, né, tem uma hora que você senta para ler e tal, lê, responde, mesmo assim já trouxe o negócio. Agora, cara, 10 horas da noite, você recebe um WhatsApp e você não consegue dormir se você não responder o WhatsApp, Não entendeu? tem jeito. E E é aí, cara, verdade. a velocidade da coisa ela acelerou de um jeito em que a gente está criando uma punição para nós mesmos, não é É, verdade? É a evolução tecnológica e a gente está adaptado a isso. Não tem mais a datilógrafa, só que a sim, datilógrafa está fazendo outra coisa agora ela está mandando WhatsApp. sim. Então, é isso, cara. Eu acho que falando da IA, é um pouco dessa evolução que a gente já viveu. Nossa, nem fala. Às vezes eu falo para todo mundo, pelo menos os mais chegados, eu falo: "Meu, se eu mandar mensagem para você no meio da noite, seja no e-mail, no WhatsApp, não precisa responder não, tá? Mesmo sendo trabalho. É só para não esquecer de mandar no dia seguinte." Estamos estabelecendo horário para mim, né? Dei um determinado horário que falei, se for muito urgente pode me ligar, mas Não, não até aí tudo horário. bem. É que às vezes você tá ali, por exemplo, no WhatsApp. O WhatsApp devia ter um negócio, horário para mandar as coisas. Porque você tá ali, olhando o WhatsApp, e às vezes você clica numa mensagem que é de 10 horas da noite. Eu tô olhando o que amigo mandou, né, familiar, coisa assim, não estou olhando coisa de trabalho. Mas aí você sem querer clicou numa de trabalho. Cara, se eu não responder ali,
eu vou esquecer. Olha que problema. Tem que programar o envio. Então, tinha que ter um negócio para programar o envio. Porque às vezes você manda, aí a pessoa acha que é. Só porque você está mandando aquele horário idiota, ele também tem que responder na hora. Eu falei, não, amigo, o trabalho é só no horário comercial, não precisa ter essa pressa, não. Não tem nada que você vá fazer agora que é urgente que vai resolver a vida, porque se fosse urgente eu ligava. É, ainda continua valendo, olha, deu merda o negócio que É, o pediu. telefone ainda liga, né? Dois hábitos que você vê em líderes que sabem trabalhar bem sob pressão. Eu acho que uma coisa que você tem que ter, que é difícil, não é? Ainda mais dependendo do temperamento da pessoa, que é o equilíbrio emocional. O cara, que muitas vezes você acaba, por exemplo, estragando um processo de negociação ou um relacionamento no trabalho, porque o cara acabou deixando a adrenalina dele subir. Então, o equilíbrio, acho que o equilíbrio emocional, acho que é uma característica que ela é muito importante hoje para todo mundo aqui no trabalho. A gente é, separar exatamente. Você está exercendo uma função ali esse é um papel que você está desenvolvendo ali. Uhum, É não deixar aquilo, você sintomatizar aquilo então o equilíbrio ele é fundamental. Você vê, eu gosto muito da cultura oriental, né? uhum. Você vê, via de regra, o jeito dos caras trabalharem, né? São caras muito centrados ali, Sim, tem, né? Às vezes o cara tá te massacrando numa fala sem levantar o tom de voz, mas é porque ele tá indo exatamente no problema. Ele o meu problema não é com o Matheus, meu problema é com uma situação que a gente está sim. vivenciando. Então acho que esse é um fator que é importante, você sempre separar a pessoa daquele papel que você está exercendo, aquela função que você está exercendo. Não deixar com que aquilo extrapole ali, né? Engraçado, né? Tem gente que lida muito bem com isso, né? Sai na reunião, tá quebrando o pau lá, chegou, fechou a porta, a beleza, sabe? Mas tem gente que acha que é pessoal, né? E Sim. não tem nada a ver, não é. E não é. Eu acho que eu acho que um ponto importante, né, que é fundamental, o respeito. Sim, Eu posso discordar plenamente da tua opinião, mas eu posso manifestar que, olha, eu tenho uma visão diferente da tua, mas nunca invadiu a questão de respeito com você. Então, são questões de opinião. sim. Hoje em dia, as pessoas elas estão muito passionais. Eu estava falando isso hoje na hora do almoço. As pessoas elas se posicionam, por exemplo, você não pode ser um cara neutro, com opinião neutra, ou você é de uma extrema de um lado ou de outro, né? Se você qualquer viés que você dá, o cara te joga para um lado ou para o outro, né? E as pessoas, tem coisas que eu não discuto nem dentro da minha casa. Não discuto religião, eu não discuto política, né? Uhum. E a questão de futebol. Eu tenho meu time, cara, respeito o teu time, brinco ali, mas se eu vejo que aquilo está incomodando o cara, eu não extrapolo aquilo. E tem gente que eles estão muito sintomatizando muito aquilo, né? E então o cara começa a discutir política, parece que ele vai morrer se a opinião dele não for Não, colocada cria ali. um. Como é que fala? O político de estimação, né? Pois é, Amigo. cara, pra mim é tudo igual, meu amigo. Eu não tenho Ah, isso aí. Eu não tenho opinião partidária nenhuma, porque é o seguinte, ali, o cara que tá te representando ali, esse é uma inversão de valor. Aquele hum. cara lá chama servidor público, justamente que ele tá ali para servir ao público. Pelo menos Só que quando o cara deveria. senta na cadeira, ele vira o rei daquele negócio. Ele Ah, que manda, entendeu? E quem tá abaixo dele é esse cara que tem que servir a ele. Tá errado isso. sim. Entendeu? Então o cara está numa posição, é a mesma coisa que ele tivesse exercendo um papel de executivo numa empresa. Uhum. Então, e as pessoas elas acabam tem uma questão muito forte de ideologia, né? Eu sou economista. Uhum. Eu li Marx quando estava na faculdade. Na hora que eu terminei de Ah. ler, eu falei, cara, não concordo com esse cara. É minha Ah, opinião, cara. e tudo bem, eu vou muito contigo, porque, cara.
Não, ele fala, mas ele É, falava assim, cara, isso aqui é teoria. então, Só isso, não é, não então, dá para colocar em prática, e né? às vezes, muitas vezes os caras botam a camisa do Marx e não sabem nem que ele escreveu um livro, entendeu? É, Então, então é o seguinte, às vezes os caras assumem ideologia sem saber o que tem por trás. sim, sim. O- Você teve com a Arquivelo, você teve uma posição, né? Eu vou explicar aqui que eu admiro pra caramba, porque você falou, cara, a gente tem tudo isso aqui, a gente tem toda essa experiência, a gente tem todo esse conhecimento, e essa parte aqui eu não quero mais correr esse risco, e vamos vender, vamos repaginar, vamos vender tudo isso aqui que a gente tem, consegue entregar muito bem, a gente era reconhecido por isso e tal, 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 e aí montou uma grande empresa. Isso nada mais é do que, na minha opinião, você olhar para você olhar ali no espelho e falar, cara, eu quero tomar essa decisão aqui para seguir em frente, né? Para tomar novas responsabilidades, porque você, como qualquer profissional, poderia falar, tá bom, beleza, acabou, vou seguir o meu caminho, vou para outra empresa, Uhum. né? Vou criar meu negócio, qualquer coisa do gênero. Quando você olhou ali no espelho, né, para você, que você olhou ali, conversou com você e falou, cara, eu quero tomar mais responsabilidade, porque você está tomando hoje mais responsabilidade do que você tinha, Uhum. né? O que você conversou com você e falou, cara, eu tô pronto para tomar essa decisão e tomar esse caminho. Eu achava que a gente, para mim tinha uma sensação de frustração um pouco de você ter vivido uma experiência de uma empresa que se encerrou, porque como você comentou, uma empresa que estava crescendo, estava tendo experiências positivas, estava indo bem e tal. Então, no final, a sensação que dá é uma sensação de frustração. Você fala, cara, né? O que deu de errado aqui? E um pouco de sentimento de fracasso ali. Fala, cara, né? Uhum. E, e eu tinha também um pouco de visão do falar, poxa, eu deveria, eu devo, pelo menos, minimizar um pouco a perda que os acionistas tiveram ali, né? Não foi causada diretamente por mim, mas eu participei, Sim, né, com todos que estavam ali. Então, eu não posso eximir da minha responsabilidade. E quando a gente vê todo um ativo construído durante mais de 10 anos ali, um negócio que também ia ficar parado ali, né? E se perder, eu falei, pô, é um puta desperdício de, de todo o investimento feito naquilo. Então tem como tirar tem valor. valor daquilo, né? E minimizar um pouco todo esse prejuízo. E mais ainda, né? Eu olhava o seguinte, pô, tem pessoas que colocaram um tempo da vida dela naquela experiência passada lá. Não dá para recuperar todos que saíram, mas pelo menos hoje 50 famílias trabalham lá na Ark Valley, né? Que estão lá engajados, assumiram o desafio. Todos eles foram convidados no sentido de falar, cara, olha, vai começar do zero, sem capital, negócio, né? Bem apertado, né? A gente vai reconstruir, tem esse desafio. E as pessoas acabaram aceitando esse desafio, né? Então eu acho assim, hoje, se a gente conseguir de fato erguer a companhia, gerar emprego para essas 50 pessoas que estão lá hoje se dedicando e trazer algum retorno do investimento do acionista que ele está acreditando naquilo, para mim já é uma questão de realização. Então, esse é o que me movimenta hoje, que me fomenta. Eu não discuto dinheiro, não discuto, né, posição, para mim, não é isso que me faz levantar toda manhã para ir trabalhar, mas sim de deixar na minha trajetória profissional uma situação de uma empresa que saiu do zero Show. e está performando hoje. Esse é o grande desafio que eu busco para Show. mim, E como quando, profissional. e quando, anteriormente, quando você era convidado a subir de cargo, ganhar mais responsabilidade, mudar de emprego, né, tudo bem, foram 26 anos lá. Você também teve comércio lá no Rio Grande do Sul, né?
eu O que que você olhava para você e falou assim: "Não, tá bom, eu tô pronto para esse desafio"? então, lá na minha trajetória no Bradesco foi um negócio interessante, porque eu saí quando eu saí de lá, foi uma decisão minha, né, Uhum, de voltar para São Paulo e eu via que o seguinte, né, eu tinha sonho ali era o quê? De fato, participar da construção de uma empresa do zero e ter uma participação daquilo. uhum, Esse foi o que fomentou para mim por tomar uma decisão de sair de um transatlântico, de uma empresa extremamente sólida, né, sim, de uma empresa que estava começando do zero. legal. Então, eu quis fazer uma transição de carreira. Para mim, aquilo que eu tinha ali, de certa forma, para mim já não brilhava mais os olhos para mim como o próximo passo. Uhum, Eu não paro para pensar nunca se eu tomei uma decisão certa ou errada, porque quando você faz isso, você começa a criar cenários ali e você se frustra daquilo. Você pode falar, poxa, se eu tivesse lá ainda, poderia estar assim, poderia estar assado, né? Eu não teria vivido isso que eu vivi. Você não vai mudar o passado. não. Então não adianta nem perder tempo refletindo nisso. Olha para frente, né? Uhum, Então, mas assim, eu já quando eu tinha um plano, né, de projeto de profissional, que quando completasse 40 anos de carreira, né, que em tese já podia até me aposentar, né? Eu me sim, aposentei no INSS, tá? uhum. E continuo trabalhando, mas eu acabei no INSS, eu fui lá e Dobrou o salário agora, exerci meu, mais ou menos, né? INSS não ajuda muito, mas de mas qualquer é forma, melhor que já tá lá nada. garantido, né? É, Mas eu tinha um plano disso. Falei, cara, quando eu fizer meus 40 anos de carreira, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar de ser executivo, vou montar lá meu escritóriozinho, vou montar minha consultoria e vou viver do meu conhecimento, daquilo que eu adquiri ao longo da vida, né? E uhum, fazer meu horário, fazer minha rotina e tal, né? Fiz mais ou menos isso, né? Ao longo disso, até acabei, eh, vi que a minha formação precisava completar com alguns conhecimentos, fiz uma segunda faculdade de contabilidade, e porque eu via que era algo que para mim ia me ajudar também nessa próxima etapa. E no final da história foi diferente, né? Eu acabei fazendo diferente. Eu comecei a desenvolver projetos de consultoria e assumir esse trabalho da Arcvello. E aí, no fim, eu brinco que agora eu virei o pai do Cris lá do Todo Mundo Odeia o Cris, o ah, Július. sim, sim, o Júlio, é. Tô com dois empregos ali, né? Mas e aí o ritmo de trabalho é o dobro do que eu tinha no passado. Ao invés de desacelerar, eu aumentei o ritmo. Mas tá legal, sabe por quê? Eu acho que o trabalho, ele não mata ninguém. Eu acho que o trabalho é quando você vê que você está fazendo uma coisa que você gosta e no final ainda ganha por aquilo. Melhora, Esse né? é a felicidade que você tem profissional. Ah, Não sei se você já leu um livro que ele chama Ikigai. É um livro que fala sobre não li, mas eu sei do que é. a longevidade dos orientais, dos japoneses Uhum, lá de Okinawa, né? Por que uhum, que os caras passam de 100 anos lá? E o livro, dando spoiler até, ele fala muito disso. Os caras lá, eles trabalham durante a vida inteira até morrer, mas não é um trabalho no sentido de que algo que gera algum tipo de dor para ele, mas é algo que gera realização, né? Às perfeito. vezes o trabalho dele é ele ir lá e dedicar um tempo para ajudar alguém, fazer um trabalho voluntariado e tudo mais. Então, assim, eu vejo que o trabalho ele não mata. O que mata talvez é você fazer uma coisa que você não quer fazer, que você não Sim. goste, que tá tirando Então, problema, entendeu? nada melhor do que chegar domingo à noite e você falar, caraca, amanhã é segunda-feira, eu vou voltar a trabalhar. Pois é, Cara, você tem que gostar do que você faz. Meu, você passa mais tempo trabalhando do que na sua casa. exatamente. Então, hoje, para mim, está sendo um prazer poder estar construindo esse novo momento, porque eu acho que ele ajuda a apagar exatamente toda aquela frustração que a gente viveu no ciclo anterior. Eu falo o seguinte, que a carreira profissional, ela é igualzinha uma montanha russa, uma montanha não, uma roda gigante. Uhum, Eu já falei isso para meus filhos e para o meu genro. Cara, tenha certeza do seguinte, a roda gigante você uma hora está em cima, outra hora você está embaixo. Ela vai girar.
Você nem sempre vai ficar em cima, mas nem sempre você vai ficar embaixo. Então, quando você tiver numa posição ruim, você vai se levanta e fala: "Cara, vou passar e vou subir". E a Sim. hora que você estiver na parte de cima, você tem que falar: "Cara, vai Vai passar, vou curtir, mas eu tenho que estar preparado que isso vai vai descer". descer, é É verdade. isso. A vida da gente é isso. Uma frase que você segue, frase importante para você que você Ih, segue. rapaz, não tem muito esse negócio de frase não. Eu Não? não, eu eu falo o seguinte, eu estava até conversando isso pouco antes de você chegar. Ah, a gente pode, eu acho que o que a gente quando constrói a carreira da gente, quando você começa a fazer estruturar a tua carreira, você tem que ter a visibilidade seguinte, é como se você tivesse montado uma empresa Uhum. em que cada conhecimento que você vai adquirir é um aporte de capital que você faz nessa empresa. Você joga lá um conhecimento, é um ativo que você está colocando ali. Então, o conhecimento, né, até no meu WhatsApp tem isso, é que o conhecimento é algo que você não consegue, mesmo que você passe por uma situação de retração gigantesca, Você não vai se, perder. se você tiver conhecimento, você vai lá, começa do zero e reconstrói. É. Então é algo, mesmo que você perca dinheiro, que você É, perca patrimônio, o é, conhecimento te ajuda a te trazer de volta para você a nunca posição. volta para onde você estava, né? Por mais que você tenha perdido tudo, É isso aí. você volta menos, né, do que antes, Exato. porque você tem conhecimento para isso. Então, é isso. Eu falo muito isso para os jovens, né? Cara, invista em conhecimento. Entenda exatamente o que o mercado, a gente estava falando da IA agora, o que o mercado tá pagando, o que ele está comprando agora. Sim, Então, agora a inteligência artificial, então vai estudar isso aí. Dedica o seu tempo, né? Por exemplo, não tenho dinheiro para contratar um curso. O YouTube, ele tem muita coisa bacana que você pode, muita coisa interessante tem, ali. Tem que tem, saber selecionar, lógico, né? Separar o sim. joio do trigo. Ao invés de assistir lá a dancinha do TikTok, pega uma aula para você entender Ah, exatamente como aliás, falar em funciona. TikTok, o TikTok tem muita coisa legal ensinando. Exato. Tem muita Então, coisa boa. e uma coisa que a gente não tinha no passado, né? Antigamente, lá no início, você queria ter conhecimento, você ia para uma biblioteca, ficava caçando livro, É, né? hoje Você tinha que buscar aquilo. Hoje, cara, tá aqui na palma da mão, é só saber buscar. é Mas assim, verdade. sempre fique de olho no que o mercado tá buscando, o que ele tá pagando, o que ele tá contratando e vá aprender aquilo. Porque aí você vai ter sempre mercado para aquilo. E vai estar se Perfeito. adaptando também, não vai estar estagnado, né? Sim, sim. É, e hoje ainda com as facilidades, a gente falando de IA, cara, eu vi um curso recentemente bom de inteligência artificial, cara, ele saía R$ 50 por mês. Então, Você aprender a fazer as coisas ali, e não necessariamente você precisa aprender, não, o cara tem que saber programar IA, criar agente autônomo. Não, cara, é só você aprender a lidar com ela. O exato. que ela agrega no seu dia a dia, no serviço, como lidar com isso. Isso já é colocar ela. Bom, a gente falou muito de decisão, falou de times, decisão em colegiado, tudo. O que dá para fazer de uma forma rápida, né? O que dá para fazer para que você possa melhorar a qualidade das decisões do seu time? Eu acho que é um pouco esse, é dar liberdade para as pessoas opinarem também. Você falou um negócio agora há pouco que faz todo sentido. Muitas vezes, tem aquele líder que ele quer ouvir opinião, mas ele quer ouvir a opinião que ele tem. Uhum. Então, muitas vezes, ele não dá clima para as pessoas se posicionarem. Ou a pessoa, quando ela se posiciona, ele vai lá e, não, você não está errado. Daí ele rebate aquilo e ele tenta contra-argumentar. Então, eu acho que tem um processo de confiança que você tem que construir com o time para dar liberdade para ele falar e ouvir aquilo que ele tem para dizer, né? Uhum. Então, e respeitar, acho que a ponto é esse, é o respeito. Por mais que eu discorde com aquilo que você está falando, eu respeitar o que você tem. E muitas vezes ok, tá bem, vamos olhar pelo teu prisma. Você olhou por aqui, fez isso, fez aquilo, e aí a partir daí fazer consensar exatamente se aquela opinião se ela está válida para um lado ou para o outro, né? Mas eu acho que é isso. As pessoas, ele tem que dar liberdade para as pessoas elas expor exatamente aquilo que ela tem para falar. E se constrói isso, né? Porque você tem que Sim, dar confiança para ela se expor, né? Se exatamente. colocar, né?
E aí, muitas vezes, o que eu acho que agora hoje em dia tem muito menos que isso, mas no passado existia muito aquela imposição da hierarquia, né? O Uhum. cidadão ele entrava ali, assumia um determinado cargo, ele era o bambambam, ele por É, obrigação ele tinha que ser o cara mais inteligente de tudo ali, né? tinha. O As cara, portas eram fechadas, né? exato. Você Então, entrar na minha e aí sala. isso acabava criando impedindo ali com que as pessoas debatessem ali ou colocassem exatamente as Sim, suas visões, né? Hoje em dia você vê que esse negócio de hierarquia ele já está muito menos presente, né? Principalmente os é, jovens que estão começando agora não estão muito apegados muito a essa história de cargo, de sim. posição e tal. É. Mas mesmo assim, o líder ele precisa criar um ambiente que ele Sim, aceita ouvir opinião, né, aceita uma decisão diferente, ele tem que criar esse ambiente, né? Não é aquele chefe que você não vai falar não para tudo, né? Você é tem que isso. criar um ambiente para estimular, né, a pessoa a falar Exatamente. É isso aí. e aceitar a Eu crítica, acho que é isso, é inclusive. criar, você falou, fazer um trabalho de preparação e Sim, aceitar crítica, também colocar sempre de forma seguinte, ó, todo mundo tem o direito de se expressar, mas desde que mantenha o respeito e o direito do outro. perfeito. Isso é importante também. Ah, respeito acima de tudo, né? Exato. Nossa, antigo eu estava conversando ontem, né? Pô, eu tava numa sala uma vez, muito antigamente. Falei, cara, nego discutia, quebrava o pau. Já teve uma reunião que eu tava que o cara tacou o sapato no outro, que não Então, concordava. Olha só, cara. é o que eu falo. Hoje, graças a Deus, não tem Não, mais mas isso. assim, tem culturas, né? Por exemplo, tem empresas que nem vou ficar citando porque eu sei que não é legal, mas Uhum. e que tem uma cultura de países que o cara são mais expressivos ali, enfáticos, né? E Sim, xinga, e dá murro na mesa, e dá pancada, e não sei o que e tal. Cara, isso não existe mais hoje em dia, né? Acho que e aí ele é democrático desde que todo mundo concorde com ele, né? isso. E eu já tive no passado experiências ali que o cara se exaltou ali e tal, não concordou e tal. Só, calma, peraí. Você tem todo o direito de não concordar, cara, mas você tem uma fronteira de respeito aqui. Eu cheguei a falar lá no início, quando eu era jovem, um antigo chefe que eu tinha. O cara gritou, espernou, deu um na mesa e falou: Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Meu pai, que é meu pai, que me deu criação, que tem todo o direito de, de por tudo que ele me proporcionou, de me reprimir ou de me repreender, não fez isso, você não é você que vai ter esse direito, cara. Então você está extrapolando a tua posição aí. Ó, e qual que é a diferença? O que separa de quem vence de quem só sobrevive? Eu acho que é a ambição, né? Ambição, as pessoas usam muito com a palavra negativa. O excesso de ambição é ruim, Uhum. né? Mas todo ser humano, para ele sobreviver, ele tem que ter alguma ambição. Perfeito. Ele tem que ter um motivo para levantar de manhã e correr atrás de alguma coisa. O dia que o cara não tem mais isso, ele não levanta mais da cama, ele morre no dia seguinte. Essa é a natureza. Ao propósito, por que que você está fazendo alguma coisa. Mas tem um propósito intencional, né? Porque tem muita gente que. Cara, por que você vai trabalhar? Porque eu preciso pagar as contas. Então, esse cara não é feliz, sabe por quê? É que eu Sim, estava falando. Uma hora ele não aguenta mais. Ele não vai fazer bem. Ele tá fazendo a coisa errada. Ele escolheu a coisa errada para fazer, sim, né? Porque você imagina só, você ficar 10, 12 horas fazendo uma coisa que você não gosta, somente para pagar a conta? é deprimente demais, Não, né, cara, meu? chega uma Não é hora que um o cara não aguenta propósito, né? mais. É igual, por exemplo, o cara te oferece um emprego para ganhar uma fortuna ali, uma grana violentíssima lá, né? Uhum, Em que você está num um ambiente tóxico, com um monte de gente querendo puxar teu tapete, querendo te prejudicar, com um chefe que não te respeita, que você não vê perspectiva ali. Quanto tempo você aguenta fazer isso? Você não aguenta. Com todo o sim. dinheiro do mundo chega uma hora que você não Ah, aguenta não, não mais, dá. entendeu? Eu não consigo. Então, eu acho que assim, por isso que eu estava falando de Marx, né? Cara, o ser humano, por natureza, ele tem que ter um propósito de construir alguma coisa e conquistar aquilo, Sim.
Você vai viver num ambiente onde todo mundo é igual, independente se o cara é bom, se o cara é ruim, tem a mesma cota, com a mesma ração, com a mesma, independente se eu trabalhar ou não, eu vou receber a mesma coisa que você. Cara, isso não é natureza do ser humano, Não. entendeu? A Não, sociedade não não dá. A gente evolui. não dá. Ah, ele mesmo Então, fala que isso é utopia. Que não dá. cara, A gente é precisa uma ter. coisa que não é aplicável. O ser Ah, humano, ele por natureza, ele precisa ter desafio. sim. Por que países nórdicos lá, que os caras têm uma sociedade totalmente maravilhosa lá, né, não tem problemas, né, sociais e tal, não sei o quê, tem um alto índice de suicídio? Porque o cara não chega uma hora que o cara, bom, e aí, cara? Ah, você que gosta muito da cultura oriental, cara, o japonês é tudo assim, mas ele na vida particular dele, o cara despiroca, porque senão ele fica louco. É, É o é isso cara aí. que, meu, pinta o cabelo, se veste de forma estranha. Cara, Extravasa, né? assiste qualquer programa japonês, os caras são muito loucos. Tem que extravasar de algum jeito, né? É. Você vai, cara, Muito deu bom. nosso tempo, foi Tá muito bom. bom a gente falar, Legal. cara, bom demais, muito Obrigado, hein? obrigado por ter vindo. Agradeço. Algum recado? Não, nenhum. Não? Então tá bom. Gente, brigadão por vocês estarem aqui. Dá o joinha, aperta o sininho lá para lembrar, convida, mostra, divulga o canal aí que ajuda a gente bem pra caramba. E brigadão e até a próxima.